Boa noite, cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, as servidoras e os servidores desta Casa do Povo que nos auxiliam nos trabalhos desta sessão e a todas e todos que nos acompanham aqui no plenário, Alícia, Monique, Felipe, Rodolfo e também pela transmissão online. Fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão, eu sou homem, tenho pele branca, olhos e cabelos escuros, estou usando uma máscara branca, camisa social verde escura e gravata preta. Eu tenho dedicado algum tempo do meu mandato para organizar as comemorações que fazemos durante o ano. No início da sessão, por exemplo, na leitura do expediente do dia, nós ouvimos que o projeto de lei número 132 de 2021 foi protocolado por mim e pelas vereadoras Naila de Souza e Cris PC. E a ideia é estabelecermos o Dia Municipal da Luta contra as Mudanças Climáticas, seguindo inclusive o exemplo da cidade de São Paulo, que promulgou essa lei recentemente, em agosto de 2021, e para nós isso pode funcionar como o primeiro passo para que Vinhedo, futuramente, institua uma lei municipal de combate às mudanças climáticas, com ações efetivas, metas, prazos, algo especialmente sensível para o contexto da nossa cidade, que vive uma série de contradições quando o assunto é a interação entre ambiente e sociedade. No entanto, nós sabemos que muitas vezes as datas são institucionalizadas, mas infelizmente acabam não surtindo o efeito desejado por quem se dispôs a marcar aquela celebração no calendário. Portanto, eu quero chamar a atenção para 3 datas de natureza nacional ou mundial que foram celebradas na semana passada e que também marcaram a vida da nossa cidade, com acontecimentos e desdobramentos muito próximos de nossa realidade. A primeira delas foi o Dia da Árvore, que é comemorado no Brasil em 21 de setembro. Apenas para contextualizar, essa data foi criada para coincidir com a semana de início da primavera aqui no Hemisfério Sul e nos ajuda a recordar o quão importante é preservarmos as árvores, que são um símbolo da natureza e do meio ambiente. Em Vinhedo, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo realizou algumas ações de muito bom tom, como a doação de mudas na Praça Santana, o plantio de árvores. Vimos também manifestações em razão dessa data nas redes sociais, sempre em apoio à causa, mas há uma situação envolvendo as árvores de nossa cidade que nunca recebeu muita atenção, mas que aproveitei a data para convidar as pessoas a refletirem sobre isso. Basta olhar para cima, em nossas ruas e avenidas, para nos darmos conta de que a arborização urbana fica comprometida devido à passagem de fios e cabos de energia e serviços de telecomunicações. E eu faço um questionamento: será que as árvores e todos os benefícios e serviços ecossistêmicos que elas provêm deveriam ser prejudicados pela infraestrutura urbana? Eu entendo que a resposta seja não. Da mesma forma que falei sobre o problema das enchentes no córrego Pinheirinho, quando estávamos na discussão das moções, nesse caso também estamos herdando um problema, que não foi causado hoje, não foi causado semana passada. Esse é um problema histórico, é fruto de um crescimento urbano desordenado, sem planejamento, mas isso também não pode ser desculpa para fecharmos os olhos para o problema e fingirmos que ele não existe. Vinhedo precisa olhar para frente, encarar esses desafios com maturidade, com projetos, com olhar para as soluções do século XXI. Por isso, não posso deixar de ressaltar que, em um contexto de revisão do plano diretor participativo, de uma forte especulação imobiliária pressionando o poder público de nossa cidade todos os dias, precisamos nos unir para cuidarmos do meio ambiente, algo que se faz a cada dia mais urgente e necessário. E hoje, na sessão extraordinária, nós tivemos uma vitória muito importante para darmos uma solução, ou pelo menos um início de solução a esse problema, atacando a sua causa e não somente as suas consequências. O projeto de lei número 67 de 2021, que é de minha autoria, com a vereadora Naila de Souza, foi aprovado pela maioria dos vereadores. E nesse projeto nós fizemos uma proposta para que haja uma padronização, um alinhamento e também a identificação da fiação aérea em Vinhedo. Ou seja, que o cabeamento seja identificado com o nome do ocupante, para ser instalado de forma separada e que, quando houver uma fiação excedente, ela seja imediatamente retirada. E esse tem sido um tema recorrente não só no meu mandato, mas também em outros gabinetes, especialmente porque a população tem solicitado a retirada dos fios e cabos,
que muitas vezes ficam pendurados, ficam amarrados em árvores, em portões, dificultando o acesso das pessoas em calçadas, atrapalhando motoristas e também servindo como potenciais causadores de acidentes. E a nossa ideia é justamente retirar então esses cabeamentos e equipamentos excedentes ou sem uso, porque em Vinhedo nós temos um problema crônico a esse respeito. Portanto, além de reduzir a poluição visual, isso com certeza vai nos dar mais segurança, tanto para os pedestres, quanto para os motoristas, para as crianças, para os idosos e também para os animais. Nós contamos com a sanção do prefeito para esse projeto, para que Vinhedo finalmente entre no seleto grupo de municípios do estado de São Paulo que já aprovaram projetos semelhantes, por iniciativa de vereadores, como Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Ribeirão Pires e Tupã. Ainda na terça-feira, nós celebramos o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiências. E uma das pautas que tenho abordado bastante é a da acessibilidade. E sustentabilidade e acessibilidade andam de mãos dadas. Felizmente, nós estamos em um momento em que a sociedade está mais esclarecida sobre os direitos das pessoas com deficiências, também dos direitos das pessoas com dificuldade de mobilidade. No entanto, em Vinhedo, e não apenas em nossa cidade, mas em praticamente todas as cidades do Brasil, nós temos um problema de acessibilidade e de mobilidade, porque nunca houve um planejamento urbano pensando na utilização dos espaços públicos por todas as pessoas. E essa tem sido uma demanda que estou vendo com bastante sensibilidade, com vontade de fazer a diferença, também com a bancada do PDT, com a vereadora Naila. Eu quero manifestar minha solidariedade às pessoas com deficiências e a essa luta, que está em muitas indicações, moções e projetos da nossa bancada que estamos protocolando aqui na Câmara. E essa discussão, ela também está intimamente ligada ao próximo tema. Na quarta-feira, nós celebramos o Dia Mundial Sem Carro. E o objetivo dessa iniciativa é estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. E a ideia é que a população experimente, pelo menos nesse dia, formas alternativas de mobilidade. Eu e a vereadora Naila fizemos um roteiro especial para celebrar essa data, para propor políticas públicas que respondam a esse desafio, oferecendo então alternativas de mobilidade urbana sustentável. E nós vimos que há uma grande desigualdade quando o assunto é a infraestrutura de pontos de ônibus. Há pontos que são completos, com cobertura, assentos, lixeira, acessibilidade, mas há outros que nem merecem ser considerados pontos de ônibus, são apenas uma placa fixada em um poste de iluminação. Considerando o valor dos ônibus e essa infraestrutura, que muitas vezes não atende diretamente às demandas dos munícipes, há até um desestímulo ao uso do transporte público coletivo em Vinhedo. E nós até sabemos que a Secretaria de Transportes e Defesa Social tem trabalhado para reestruturar as linhas de ônibus, que é uma espécie de cabo de guerra, com uma grande dificuldade para equalizar o subsídio, o valor da passagem. Mas o serviço público, ele existe não com fim em si próprio, mas para a população. Portanto, uma pessoa que vai da Vila João 23 até o bairro Capela, ela precisa pagar 2 passagens, pegando 2 ônibus sem a possibilidade de um bilhete único. As calçadas também desestimulam a mobilidade não motorizada, ou seja, a caminhada a pé. São calçadas esburacadas, com uma série de obstáculos e que, infelizmente, não têm um horizonte muito favorável pela frente. Nessa tarde, por exemplo, na sessão extraordinária, o projeto de lei número 94 de 2021, que é de minha autoria com as vereadoras Naila de Souza e Cris PC, no qual tínhamos como intuito garantir que os novos parcelamentos de solo tivessem a fiação subterrânea, também um poste de largura reduzida, infelizmente foi reprovado pela maioria da Câmara. E também temos várias moções e indicações sugerindo que as ciclofaixas existentes em Vinhedo sejam funcionais, além de funcionarem também para o lazer, mas que elas tenham uma funcionalidade no trabalho, na escola, como, por exemplo, a ciclofaixa que sai da Represa 1, termina na Avenida Otávio Tasca, ela faz a volta ali na avenida, e que poderia muito bem ser estendida até a Rodovia dos Andradas, fazendo a interligação com Valinhos, portanto, uma ciclofaixa unindo a cidade de Vinhedo, desde a Represa 1 até o município de Valinhos, trazendo uma possibilidade de deslocamento sustentável de uma cidade até a outra. A despeito de tudo isso, coincidentemente ou não, um dia antes, os jornais publicaram a notícia de que Vinhedo ostenta o maior número de carros por habitante na região metropolitana de Campinas, que, por sua vez,
já é uma região com alto índice de carros por habitante. Como se não bastasse, nós vimos até mesmo algumas falas comemorando essa informação, relacionando o número de carros por habitante com a qualidade de vida, como também foi pontuado pela vereadora. E isso até pode ser verdade se nós considerarmos qualidade de vida apenas como renda, mas nós sabemos que não é isso que deve ser levado em conta. Então já foi explicado muitas vezes que desenvolvimento e sustentabilidade são conceitos complexos, têm várias dimensões e vão muito além daquele simples tripé ambiental, social e econômico. Então, se Vinhedo está realmente se propondo a ser uma cidade forte e sustentável, o ranking de maior número de carros por habitante é um ranking que devemos passar longe de estar na primeira posição. Várias cidades do Brasil e do mundo estão rumando exatamente no sentido contrário, diminuindo a dependência pelo automóvel particular e melhorando o transporte público coletivo, as linhas de ônibus, as ciclovias e ciclofaixas, descentralizando a cidade para evitar deslocamentos que não sejam necessários. Então, quando o carro se faz imprescindível, essas cidades também apresentam alternativas inteligentes, como, por exemplo, o aluguel de carros elétricos por curtos períodos, a partir de pontos estratégicos de grande fluxo. Então, algumas pessoas devem estar pensando que eu estou falando de Paris, que eu estou falando de Londres, de qualquer outra cidade europeia. Mas basta olharmos para alguns municípios do estado de São Paulo, como São José dos Campos, por exemplo, para vermos que esse tipo de solução não está longe de nós. O problema não é dinheiro, muito menos infraestrutura. Trata-se de uma opção de gestão. Se a nossa vocação é ser uma cidade com qualidade de vida e com respeito ao meio ambiente, já passou da hora de fazermos essa transformação. Algo que, inclusive, está no plano de governo da coligação Eu Amo Vinhedo, que, infelizmente, para a população, acabou sendo rasgado. E apenas fazendo um adendo para a pauta da mobilidade urbana, na sexta-feira, estive prestigiando a passagem do Expresso Vale das Frutas por Vinhedo. E no trajeto até Valinhos, eu percebi o quanto o trem de passageiros pode ajudar na mobilidade urbana sustentável em nossa região. Para se ter uma ideia, apenas uma composição da CPTM pode levar até 2.500 passageiros. Então, há um grande potencial em retirar carros das ruas, desafogar os ônibus interurbanos. E, nesse evento, eu também reforcei uma constatação que havia feito no Gabinete 2030 na rua, que é a seguinte: a urbanização ela tem se aproximado muito da via férrea, com algumas casas, inclusive, sendo construídas até mesmo em cima da linha desativada da Rumo, a poucos centímetros da linha que está sendo utilizada atualmente. Algo que pode ser muito problemático nos próximos anos, com certeza para quem está morando ali já é problemático hoje, e especialmente com o trem Intercidades realizando o trajeto de São Paulo até Campinas, passando por Vinhedo, aquelas linhas elas vão ser reativadas, vai ter todo um projeto ali. Então isso é algo que deve constar no planejamento do poder público, para a gente também garantir uma habitação digna a essas pessoas. Então estarei atento a esses e outros assuntos envolvendo urbanismo, envolvendo mobilidade urbana, que são pautas que têm recebido bastante atenção do meu mandato e que têm uma grande carência no município de Vinhedo. Aqui na tribuna o tempo é curto, mas essas e outras ações estão sendo divulgadas amplamente em minhas redes sociais, com atualizações diárias. Então eu te convido a passar por lá para conferir tudo e também para interagir com o meu mandato. No Facebook, Luiz Vieira Vinhedo, e no Instagram, @LuizVieiraVinhedo. Muito obrigado e boa noite a todas e todos.